Força elétrica. Força elétrica é aquela conversa que a gente já conhece bastante bem, né, pessoal? Que diz que cargas de si mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Repulsão e atração caracterizam a presença de força elétrica, no caso aí agindo entre as cargas de mesmo sinal e cargas de sinais opostos. Forças trocadas entre as cargas de mesmo sinal ou as cargas de sinais opostos, dependendo aí do que estiver acontecendo. Dependendo do caso, né? Para entender a expressão que calcula a força elétrica, a gente precisa lembrar primeiro das grandezas diretamente proporcionais. Né? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que têm os valores relacionados o de uma com o da outra, e relacionados de uma forma que um aumento no valor de uma delas implica obrigatoriamente no aumento no valor da outra na mesma proporção. Um jeito de escrever essa ideia, o jeito algébrico de escrever essa ideia é essa expressão aí, y igual a k vezes x, que se você reparar, né, analisar minimamente aí, de uma maneira simples, para essa igualdade se manter verdadeira, um aumento qualquer no valor de x implica um aumento no valor de y, na mesma proporção, né? Do mesmo jeito, as grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas onde o valor de uma implica obrigatoriamente a diminuição no valor da outra, na mesma proporção, e aí o jeito de escrever isso algebricamente é esse modo aqui, colocando x no denominador, de modo que um aumento no valor de x implica a diminuição na mesma proporção no valor de y, tá certo? A experiência que permitiu que a gente entendesse, né, como as outras grandezas influenciam no valor da força elétrica foi feita aí pelo Coulomb, a quem a unidade de medida de carga elétrica homenageia, e ele usou aí a balança de torção à semelhança do Cavendish quando fez a mesma experiência e chegou a conclusões muito parecidas, inclusive, quando trabalhando com massas e estudando força gravitacional. O Coulomb, estudando força elétrica, usou a balança de torção, que é uma balança que tem aqui esse halteres aqui embaixo, e sob o qual qualquer força promove uma torção, daí o nome balança de torção. Quanto maior a força, maior a torção, maior a indicação da força, tá certo? O Coulomb trabalhava então com cargas elétricas, né, colocadas aqui e aqui, a uma distância d, e observava o que acontecia conforme ele variava o valor das cargas e a distância entre elas. Numa primeira experiência genérica aí, pessoal, vamos imaginar... o Coulomb estava então querendo chegar na expressão algébrica que determina e que permite que a gente calcule o valor da força elétrica, certo? Numa primeira aproximação, numa primeira experiência, vamos imaginar que o Coulomb usou aí uma carga Q1 qualquer, uma carga Q2 qualquer, colocou as duas cargas a uma distância d e obtinha dessa forma uma força de valor F. Alterando o valor da carga Q1, por exemplo, para o dobro, ele percebia que a força F duplicava. Triplicando Q1, a força triplicava. Quadruplicando Q1, a força quadruplicava. Doduplicando a carga Q1, a força doduplicava também. E aí o Coulomb percebe que a carga Q1 é diretamente proporcional à força F, então coloca ela lá, do outro lado da equação, do outro lado da expressão, no numerador, né? De modo que qualquer aumento no valor de Q1 implicaria aí um aumento no valor de F, como ele observou experimentalmente, né? Mexendo daí com Q2, por exemplo, triplicando o valor de Q2, ele via que a força triplicava, multiplicando por 7 o valor de Q2, a força também multiplicava por 7, aumentando 11 vezes o valor de Q2, ele via que a força também aumentava 11 vezes, o que permitiu ele descobrir experimentalmente que Q2 também é diretamente proporcional à força F, né? De modo que ele colocou aí Q2 também no numerador da expressão que calculava a força F. Aí Coulomb começou a alterar a distância, né? Há de se imaginar, né, moçada, acho que não é tão difícil de imaginar, que a distância aumentada vai implicar uma diminuição no valor da força, né? Uma coisa que caracteriza aí grandezas inversamente proporcionais. E o que nos faz imaginar que a distância d vai ser colocada ali no denominador, né? Fosse o caso, quando o Coulomb duplica a distância, como está posto aqui, a força ia valer F sobre 2, mas não, a força caía 4 vezes.
ou seja, o que vai entrar ali no denominador não é a distância d. Mexendo, fazendo mais variações, né, por exemplo, triplicando a distância, o Coulomb viu que a força diminuía 9 vezes, ou seja, 3 ao quadrado vezes. Aumentando 5 vezes a distância, a força caía 5 ao quadrado vezes. Diminuindo a distância 7 vezes, aproximando os corpos 7 vezes um do outro, a força aumentava 7 ao quadrado 49 vezes. Então, Coulomb percebe daí que a força e a distância são grandezas, sim, inversamente proporcionais, mas a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E daí a expressão que ele monta ali para o cálculo da força elétrica, tá certo? Vamos lá tentar ver se a gente entendeu. Se eu mexendo em tudo aí, né? O Coulomb, sei lá, por exemplo, podia quadruplicar a carga Q1, quintuplicar a carga Q2 e aumentar a distância 3 vezes. O que ia acontecer com o valor da força? Ora, se a carga Q1 quadruplicou, a força aumenta 4 vezes. Se a carga Q2 quintuplicou, a força aumenta também 5 vezes. Então, no conjunto das alterações das cargas, a força aumentou 4 vezes, depois 5 vezes, aumentou 20 vezes, né? E aí, aumentando a distância 3 vezes, a força vai diminuir 3 ao quadrado vezes, vai diminuir 9 vezes, ou seja, com essas mudanças todas aí, o valor da força encontrado pelo Coulomb vai ser 20F sobre 9, né, em comparação com o valor da força inicial ali no primeiro caso, tá certo? Essa, então, é a lei de Coulomb, que permite calcular a força elétrica em função das variáveis que influenciam, que são, no caso, as cargas elétricas envolvidas e a distância entre elas. Tá certo? Exercício. Dois corpos com cargas opostas de mesmo módulo, um Coulomb, atraem-se mutuamente distantes 1 metro um do outro. Uma massa de água faz um contrapeso, forçando as cargas no sentido do afastamento. Qual é a quantidade de água necessária para manter o sistema em equilíbrio? O desenho, pessoal, que o exercício propõe é esse desenho aqui, né? Duas cargas de 1 Coulomb separadas uma da outra de 1 metro, e aí uma carga positiva e outra negativa, de modo que a força entre elas é uma força de atração, né? De modo que essa carga tenderia a descer, atraída pela carga de baixo, mas fazendo um contrapeso e buscando equilíbrio, eu coloco aqui uma caixa d'água. Quantos litros de água eu teria que colocar aqui para que houvesse o equilíbrio dessa situação? Qual é o peso da água que eu tenho que colocar desse lado para equilibrar a força elétrica atrativa entre as cargas? Bom, reparando, né, que, claro, a tração, né, se havendo equilíbrio, a tração no fio é igual à força de atração ou o peso da caixa de água, tanto faz, né, de um lado ou do outro a força vai ser a mesma para determinar o equilíbrio. E aí eu estou calculando então qual é a quantidade de água, qual é o peso dessa água do lado direito, para fazer o contrapeso com a força de atração elétrica do lado esquerdo, né? Essa força aqui, moça, essa força, a força de atração, pessoal, de 1 Coulomb, ficou ruim isso aqui. Puta que pariu.